Foco é uma coluna mantida no Instituto Liberal pela advogada Kátia Magalhães. Na verdade, é uma pessoa que escreve todos esses textos. E eu acho que a gente tem a função de apontar o que está errado. A maior parte do tempo, o nosso trabalho é criticar os absurdos que mancham a nossa vida pública à luz de uma perspectiva liberal, mas eu acho que é importante, também faz parte do nosso papel, a nossa sociedade precisa que se destaquem os bons exemplos, aqueles que fazem um bom trabalho, que fazem tudo valer a pena. E a Kátia Magalhães é uma dessas pessoas que fazem tudo valer a pena. Eu queria deixar aqui registrado também a minha homenagem a ela. A Kátia representou o Instituto Liberal, discursou em nome do Instituto Liberal na reunião com a Relatoria pela Liberdade de Expressão da OEA. A OEA esteve no Brasil, vocês devem se lembrar, para investigar esses acontecimentos relativos à liberdade de expressão no país. E o Instituto Liberal foi um dos protagonistas na reunião, ajudou a organizar a reunião, encontrar o local, e, junto com o IFL do Rio de Janeiro, a organizar a reunião da OEA com institutos liberais aqui no Rio de Janeiro, e a Kátia foi a nossa representante no discurso, porque há muito tempo ela vem publicando no nosso site essa coluna Judiciário em Foco, como diz o nome, o foco está nos desmandos, está nos absurdos, está na degradação moral, funcional do nosso poder judiciário. E, infelizmente, essa degradação ela conta com a conivência, com a cumplicidade do grande órgão representativo da advocacia brasileira, que é a OAB. E isso se prova por essa nota que foi emitida pelo Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, sob o título Em Defesa da Soberania Nacional e da Independência da Jurisdição Brasileira, em que ele estava exatamente reagindo àquele primeiro assunto da nossa conversa de hoje, que foi a atitude dos Estados Unidos de anunciarem, vejam bem, anunciarem que irão vetar passaportes americanos para autoridades estrangeiras que forem cúmplices de censura. Foi só isso que foi dito. Como eu deixei claro, ainda não aconteceu nada de prático. Os nomes não foram dados oficialmente, Moraes não foi atingido, o judiciário brasileiro não foi atingido. No entanto, a OAB já se manifestou, indignando-se com qualquer perspectiva de que a independência do judiciário brasileiro seja afetada pelos Yankees, pelas forças estrangeiras, condenando qualquer hipótese de a lei Magnitsky ser aplicada ao Moraes e aos membros da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. A OAB já soltou uma nota dizendo isso, defendendo a soberania brasileira. Em primeiro lugar, e a Kátia aponta isso no seu artigo, e até isso nos dá a oportunidade de voltar ao assunto e entrar em mais detalhes nisso, os Estados Unidos não apenas estariam, atenção para o tempo verbal, estariam, caso eles façam isso mesmo, estariam dentro dos seus direitos como nação, das suas prerrogativas, não estariam invadindo as competências de ninguém, como, de fato, as decisões censoras do ministro Alexandre de Moraes, repito, a face mais ostensiva desse fenômeno de incremento de uma juristocracia nacional, porque, na verdade, ele tem respaldo dos seus pares, da grande maioria deles, do contrário, estariam fazendo alguma coisa para freá-lo e não fazendo declarações de apoio dentro de um sentimento corporativista. Além de ser óbvio que as decisões censoras de Moraes afetam a liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade civil dos brasileiros, as decisões dele também afetam os interesses de cidadãos norte-americanos. Por quê? Porque ele emite mandados de prisão contra pessoas que estão residindo legalmente nos Estados Unidos. Ele manda multas, pressiona companhias que trabalham com rede social a excluírem publicações. Ele suspende operações dessas companhias no Brasil. Não foram poucas as vezes em que as decisões e os discursos do Moraes, porque, na verdade, as decisões dele, muitas vezes, elas, muito mais do que decisões judiciais, são verdadeiros discursos, são como se fossem palanques para ele ficar pregando uma doutrina, que são textos ridículos e profundamente ideológicos.
muito pouco ali de realmente técnico nas decisões que ele emite, como os bons juristas poderão apontar. E não raras vezes esses textos, essas decisões do Moraes ficam pretendendo se meter no que está acontecendo lá fora, em empresas internacionais, querendo ameaçar entidades internacionais. Então, justifica-se sobremaneira que as autoridades norte-americanas cogitem, porque até agora é tudo cogitação, cogitem uma ação legal de pressão, de reprimenda com relação a esse comportamento, a essas atitudes. Se a gente fosse achar que um país nenhum tem o direito de utilizar recursos legais para pressionar figuras que violam direitos humanos, que violam os valores que aquele país está comprometido a defender no exterior, a gente teria que dizer, por exemplo, que a Venezuela é um assunto só do Maduro. O Maduro é que tem que resolver e ninguém tem nada com isso. Qualquer tipo de pressão internacional contra aquela ditadura não é adequada, não é aceitável. Aí a gente vai ter que dizer que o Brasil está errado quando ele se preocupa com o assunto Venezuela. A gente vai ter que dizer que está errado. A gente vai ter que dizer que está errado quando várias nações sancionam a Rússia pelo seu comportamento em relação à invasão da Ucrânia. A gente não pode se meter com outro país, com as questões de outro país. A gente não pode penalizar outro país por nada. Isso é ridículo. É óbvio que os Estados Unidos vão se importar com o quinto maior país do mundo no continente americano se transformando num arremedo vagabundo de ditadura. É óbvio que eles vão se importar com esse tipo de disfunção do Estado de Direito. Então, ela vai defender isso, ela vai citar casos em que você tem a censura a Rumble, outra plataforma de rede social, para tentar atingir perfis, inclusive, no exterior, como o do jornalista Alan dos Santos. Ele vai falar, a Kátia vai falar no artigo que as punições podem consistir na recusa da concessão ou renovação de visto, né? Ou bloqueio de ativos situados nos Estados Unidos, ou sob a posse ou cujo controle acionário pertencesse a americanos. Então, elas só exercem efeitos no território americano ou na esfera de negócios de empresas americanas ou de entidades controladas por grupos americanos. Não há nenhuma ingerência prevista, imaginável, concebível do governo americano nas decisões das autoridades brasileiras ou dos cidadãos brasileiros. O que há é uma penalização que envolve a área de influência americana e de autoridade americana. E, obviamente, os abusos que acontecem no Brasil contra os brasileiros, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de associação, contra a liberdade de manifestação, basta nós vermos os casos dos manifestantes de 8 de janeiro, que alguns se tornaram vândalos, invadiram as instalações dos prédios públicos presentes na Praça dos Três Poderes e começaram a depredar tudo ali dentro. E deveriam ser penalizados, ser punidos, em primeiro lugar, não pelo STF, porque não tem foro privilegiado, e deveriam ser punidos pelo crime de vandalismo, com individualização das penas, responsabilizando cada pessoa pelo que efetivamente fez ou deixou de fazer. Mas outras pessoas que estavam lá foram apenas à praça manifestar-se, assim como havia manifestações nos arredores ali dos famosos acampamentos perto das Forças Armadas. Independentemente do que a gente ache da pauta que as pessoas estavam defendendo naquelas manifestações, elas têm o direito constitucional, o direito civil de se manifestar e defender as suas ideias. Então, estar ali não era crime. Estar ali não era crime. Elas não poderiam ser penalizadas por atentado ao Estado democrático de direito e outras grandiloquências que Alexandre de Moraes e companhia estão colocando nas decisões judiciais que estão emitindo e nem deveriam estar julgando esses casos. Então, evidentemente, isso é violação de direitos humanos. Evidentemente, uma cabeleireira que faz uma pichação ser condenada por abolição violenta do Estado de Direito a 14 anos de prisão e multa elevada, evidentemente isso é uma violação de direitos humanos. Então, se os Estados Unidos assim entenderem, eles têm o direito de penalizar de acordo com o que preconizaria a Lei Magnitsky. Não há nenhum absurdo nisso, nenhuma incongruência nisso. E nós vimos comentários na imprensa de que não se pode comparar o Brasil com ditaduras que são alvo da Lei Magnitsky costumeiramente.
Mas dizer que o Brasil tem um Estado de Direito funcional hoje é nada mais, nada menos do que uma falsidade, uma ficção, uma fantasia. Os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal estão se comportando como autoritários, sim, os direitos humanos estão sendo violados, sim, então os Estados Unidos estariam legitimados se eles decidissem utilizar do seu próprio arcabouço jurídico para uma penalização. Lucas, não é questionável, digamos assim, para evitar prisões, inquéritos, perseguições, derrubada de canal? Então, vamos usar essa palavra. Não é curioso o fato da OAB se preocupar com lei magnística, qualquer coisa, com um passaporte cancelado, com o que o Eduardo está fazendo, mas não está nem um pouco preocupada com o fato do Barroso ter deixado os Estados Unidos entrar durante as nossas eleições, não terem falado nada sobre o Janones confessar, assumir e até se sentir poderoso, falando que usou de mentiras, de manipulações para prejudicar as eleições, com o fato do Supremo ter interferido nas eleições de 2022, proibindo a gente de falar, por exemplo, que Lula é amigo de ditador, que ele apoia o aborto, que ele é amigo de terrorista. Não é um tanto curioso essa indignação seletiva da OAB? E o silêncio da OAB em relação à dificuldade de acesso dos advogados, dos investigados, aos autos do processo. Toda a falta de transparência desse inquérito, das fake news, de todos os processos que vêm se desenvolvendo em decorrência disso, a OAB também não faz nenhum escândalo, não publica nenhuma nota oficial à altura do tamanho do problema. Ela claramente está se metendo numa questão que não deve, que é uma questão de que as forças políticas têm liberdade de se organizarem para apresentarem os seus pontos, para dialogarem. Ela está se escandalizando com algo que não é motivo de escândalo e deixa de se escandalizar com aquilo que está exatamente dentro da sua competência, que ela deveria se manifestar em defesa da própria classe profissional que supostamente ela pretende representar.